Disse uma grande sábia que os mensageiros divinos dramatizam no começo das eras aquilo que todos deverão experienciar ao longo do tempo e mais especialmente no seu final. A vida do Messias revela elementos espirituais a serem desenvolvidos durante todo aquele período mundial, compreendido entre a sua primeira e a sua segunda vinda, para serem colhidos especialmente no seu final. Aquilo que Jesus trouxe foram os mistérios do coração, num grau altamente desenvolvido. Daí o simbolismo do graal vertendo águas sagradas presente no signo da nova era, Aquários. A cruz do Cristo comportava sabidamente muito de simbólico, como deixa claro os sermões de São Paulo, além dos autores esotéricos que associam esta provação a iniciações definidas. A quarta iniciação, associada aos 4 elementos da natureza, pode ser descrita como uma crucificação espiritual, por definir uma provação maior destinada a despertar definitivamente as forças espirituais latentes do ser humano, consumando daí a formação do homem integral. Esta será, então, a meta espiritual da nova civilização mundial, onde a espiritualidade já poderá ser tratada como um tema altamente objetivo e científico, e não tanto como crença ou delegação, superando o próprio conhecimento e a meditação, em função dos amadurecimentos espirituais que a humanidade desenvolveu ao longo desta última era. E daí as diferenças entre a nova civilização crística e a civilização cristã tradicional. O crístico procura imitar o Cristo em maior plenitude, inclusive franciscanamente, num certo sentido. Trata-se também da reafirmação das escolas de iniciação, neste caso de perfil tradicional e com objetivos cristãos, ou antes crísticos, mas com respeito e observância às práticas do cristianismo tradicional. O que significa dizer que não propugnamos o luciferismo ou a anarco-espiritualidade. Esta escola iniciática estará expressamente voltada para o estudo e a prática dos mistérios do coração, tais como o dom de servir, o matrimônio sagrado, o desenvolvimento da compaixão, a ciência do verbo. Ainda hoje existem muitas dificuldades para o desabrochar de uma nova consciência. Porém, as coisas estão mudando rapidamente no planeta. E qual o aguilhão que moverá, por fim, a sociedade para avançar? Cada iniciação possui o seu próprio quadro de estímulos, e quanto mais avançado for o grau em vista, mais complexos serão estes estímulos. Por isto, podemos esperar que as crises que moverão a humanidade para uma nova condição serão também completas, tal como sugere o Apocalipse de São João, na forma dos 4 cavaleiros que trazem a fome, a doença, a violência e a injustiça. As crises ambientais, por exemplo, começam a fazer pressão sobre as grandes cidades, as quais são elas mesmas muitas vezes as principais causadoras destes problemas.
da mesma forma como a crise da segurança tem incomodado cada vez mais a população, assim como a poluição de toda a ordem, para não falar daquelas questões mais subjetivas, morais ou culturais. Então, uma reforma urbana radical deverá ser logo colocada em pauta, para além dos paliativos degradear as casas e construir condomínios fechados, que estão bem longe de solucionar as coisas. Esta nova cultura também tem sido chamada de civilização cósmica, não apenas em função dos potenciais espirituais que inaugura, como também da sua própria forma de organização. Se a civilização Atlante lunar neolítica era aldeã e rural, e a civilização área solar metalítica subsequente era urbana e centralizadora, a nova civilização americana cósmica cristalítica será baseada em microcidades e urbana. Teremos então a percepção de uma ampla rede de microcidades sustentáveis, semelhantes à visão de um céu estrelado. Estes núcleos poderão servir de laboratórios sociais para as novas aspirações humanas, além de poder reunir pessoas de credos ou de comportamentos afins no geral, em prol de uma autogestão mais satisfatória. De alguma forma, estes núcleos assim personalizados assumirão muitas vezes o papel de cidades templares ou espirituais, consagradas a esta ou aquela energia, mais ou menos como havia na antiguidade desde a Caldeia e o Egito, até a Grécia e Roma, civilizações sempre edificadas numa consciência geral ecumênica. Nesta sociedade do futuro, serão desenvolvidos os novos potenciais da humanidade que os ciclos emergentes do mundo reservam. Para isto, a educação será de perfil permanente ou continuado, voltada para o completo desenvolvimento humano, especialmente naqueles núcleos que aderirem integralmente ao programa da renovação. Todos terão direito ao mesmo modelo educacional, o qual não irá definir, no entanto, objetivos coletivos ou impor metas comuns, senão o próprio desenvolvimento das vocações individuais. Deste modo, não se pretenderá anular as classes sociais, apenas combater os privilégios natos e excessivos. No plano do matrimônio, se terá como perspectiva o resgate da unicidade conjugal, revelando os ideais máximos do casamento cristão e dando-lhe vazão adequada pela descoberta dos potenciais espirituais latentes na intimidade do casal, especialmente quando predestinados a um amor mais pleno, aquilo que verdadeiramente se poderia definir como almas gêmeas. Vimos que a espiritualidade trabalhará com novas metas, tendo em vista a realização dos mesmos mistérios do coração, visando um desabrochar pleno. Isso se dará, então, através de uma iluminação espiritual científica, capaz de revolucionar a própria fisiologia humana pela requalificação do sistema nervoso, proporcionando um ritmo superior de sinapses que capacitam a genialidade intelectual e confere um elevado poder de cura. Em meio a uma inaudita robustez psíquica.
O urbanismo das novas cidades, as quais terão em torno de 10.000 habitantes, contará com um núcleo central onde se fará presente a administração, o mercado e o centro educacional. No seu entorno estarão as residências e, na sequência, a zona rural e alguma atividade industrial. A economia também estará fundida à ecologia, pelo fomento sistemático da agrofloresta, obedecendo o perfil biótico de cada região, na forma de amplos cinturões agroflorestais que circundarão as cidades. Isto se destinará a prover recursos naturais aos cidadãos, inclusive para aqueles que decidirem viver diretamente nestas regiões periféricas, de forma transitória ou permanente, independentes de outros processos produtivos. E na política, por fim, se tratará de respeitar sobretudo a experiência e a vocação, valorizando os anciãos e a meritocracia natural, estendendo ao tema da autoridade social aquela especialização que as sociedades têm por bom senso cultivar no conjunto das suas atividades profissionais. Outra questão importante será conhecer o palco geográfico da nova civilização. Certamente não podemos delimitar os horizontes desta nova cultura, capaz de oferecer respostas universais em muitas dimensões, inclusive pela desconstrução das cidades caóticas hoje existentes em muitas partes do globo. No entanto, existirá certamente uma região particularmente destinada às novas coisas na sua maior plenitude. Estamos falando do coração da América do Sul, a região agartina ou central deste subcontinente, destinado que está a sediar esta nova civilização crística. Na projeção do ponto vernal sobre a superfície da Terra, a era de Aquário incide diretamente sobre o território brasileiro, da mesma forma como as predições esotéricas da transição e da renovação racial também para ali apontam. Regida por Saturno, que é a sétima esfera simbólica do Sistema Solar, esta era corresponde também ao último dia simbólico da criação divina neste Manvantara de 7 eras e 13.000 anos, representando assim o momento final de repouso do Criador. Em termos práticos, aquilo que se tem nesta altura é a ausência da necessidade de novos esforços criativos, resumindo-se tudo a resgatar o todo da evolução e a congregar os seus elementos, para, então sim, determinar uma nova dinâmica ao conjunto, a partir da sua própria integração. Desta forma, a missão da nova civilização será valorizar o multiculturalismo, especialmente aquele de raiz associado aos modus vivendi, para fins pedagógicos ou educacionais, semelhante ao sistema de ashramas de educação permanente da Índia, onde se enaltece os diferentes ambientes culturais, como a escola, o lar e o governo, assim como a espiritualidade e a própria natureza, contribuindo tudo para a formação do almejado ser humano integral.